Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? E vai ser do nosso Brasil, hein? Que coisa, a política tá pegando fogo. Lamentável, profundamente lamentável. Nossa visão geral de hoje. Já estava tudo programado para a gente falar das mudanças na lei trabalhista, na previdência, a terceirização já sancionada. Para isso a gente convidou o doutor Hamilton Rovani Neves, que é um advogado trabalhista, especialista no assunto. Mas nós vamos desviar um bocadinho o rumo dessa conversa aqui no começo, viu, doutor Hamilton? A gente vai falar um pouquinho de política, tudo bem? Prazer tudo mais bem. Uma vez recebê-lo aqui, viu? Prazer todo meu, Alberto. Que coisa, Hamilton, que coisa. Onde vamos parar, rapaz? A sua pergunta é muito boa, né? Boa tarde aos seus espectadores, seus ouvintes. Realmente, a pergunta é muito boa. Onde nós vamos parar? Por enquanto, ninguém sabe. A situação muito complicada, muito delicada, o que tem acontecido nos últimos meses, mas o que aconteceu de ontem para hoje, uma situação muito embaraçosa para o país, para todos nós, né? Nos envolve a todos, né? Não tem como falar que eu estou fora, eu estou dentro. Nesse momento, todo mundo está dentro. Agora, onde a gente vai parar, eu não sei te dizer. Pois é. Olha, a gente começou o programa agora e essa é uma situação onde você está acompanhando pelos canais de comunicação, pela internet e tal. De repente você vai tomar um copo d'água, enquanto jornalista você está ali atento. Aí, como jornalista, você tem direito a tomar um copo d'água. Aí você vai tomar um copo d'água, quando você volta, as notícias já são outras. Então, pode ser que, de repente, até a própria prisão do Alécio já tenha sido decretada, porque ela está pedida no Supremo. Ele já foi afastado da presidência do PSDB, ele já foi afastado do Senado. Exatamente. E tem um pedido de prisão. De prisão, exatamente. A irmã e a prima o primo já foram presos. E algumas outras pessoas também da família, ou interligadas a ele também, já foram presas hoje, né, pela Polícia Federal. Muito bem. E a menos que tenha dado um depoimento nacional, até então, até agora, só se for nos últimos minutos, até então o presidente Michel Temer também ia fazer um pronunciamento à nação. Está previsto agora no final da tarde ou durante a tarde, né, ele fazer um pronunciamento à nação, logicamente ligado a todas essas denúncias, essas notícias que a gente está sabendo do dia a dia, de ontem para cá, né? Todo mundo esperando na maior expectativa para saber o que ele tem a dizer sobre isso, né? As gravações ou a gravação que veio aí à tona, obviamente que não é só a gravação, é uma sequência de outras coisas, né? E saber o que ele tem a dizer à nação em relação a isso, porque estava se depositando nele uma confiança muito grande, né? E acreditava-se até que as propostas eram muito boas para melhorar o país. Agora, a gente não tem mais quem se segurar, né? Pois é. Bom, nosso Visão Geral ao vivo, né? Ao vivo das 2 às 2h50 a partir de hoje, ao vivo aqui pela Rede Família, também tem reprise em outros horários. Claro que se você estiver acompanhando na reprise, muita coisa do que nós vamos falar aqui ao vivo já terá tido um outro sentido em razão da emergência das notícias hoje, né? Porque elas estão saindo a todo momento. Hamilton, o que você espera assim do pronunciamento do Temer? Olha, é difícil dizer para você o que se espera. A verdade, o que todo mundo espera nesse momento não é nem uma desculpa pública dele, mas sim uma renúncia do cargo de presidente da República. Eu tenho acompanhado aí nos noticiários os grandes analistas políticos falando que para o país, se ele pensar no país, o melhor seria agora realmente renunciar. Porque não é uma simples denúncia, né? A gente não pode pensar que um estadista, um presidente de um país, possa se encontrar não em compromissos formais da presidência, na calada da noite ou durante a noite, com empresários, com isso e aquilo, para discutir assuntos ligados à situação do país. Então, essa denúncia, essa situação dele é muito grave. Dizer que se espera que ele vá renunciar, eu acho que é um pouco infantil, mas o que se espera que realmente aconteça é isso. Não sei se vai acontecer. Bom, Hamilton, claro que o que pega é a gravação, perfeito? E essa gravação, ela não foi divulgada para a imprensa. O que foi divulgado é que tem a gravação. Você não acha que isso já, em razão da ebulição que está no nosso país, dólar disparado, a bolsa caindo mais de 10, teve circuit break na bolsa
porque há sempre uma determinação de que ela pare de trabalhar quando ela cai 10 pontos. Isso é um país, é uma coisa impressionante. Você não acha que deveria se trazer à tona essa declaração? Porque ele está dizendo que não falou nada que comprometa o cargo dele, nada que o comprometa. Ele sim disse que esteve reunido com os donos da JBS e tal. Agora, quem é que tem o poder, por exemplo, de falar assim, divulga para a imprensa essa... Pois é. Na verdade, essa fita ela é uma prova de um processo. Então, ela é uma prova processual. Né? Quem vai determinar se essa fita ou o conteúdo da gravação que contém essa fita será ou não divulgada é o ministro do STF que acompanha esse processo. Eu não sei se hoje tem um ministro específico ou tem mais que um, porque é tanta coisa no dia a dia, né? A gente não sabe. Quem estava... Não poderia ser a presidente do Supremo? Não, até poderia ser, mas acontece que esse processo está vinculado ainda a um ministro. Tá. Né? Então ele é que vai decidir quando e se será divulgado o conteúdo. É o Fachin, não é o Fachin? É o Fachin, mas tem outro também. Nesse caso específico, não foi o Fachin quem decidiu. O afastamento do Aécio foi o Fachin. Perfeitamente. Então, assim, mas tem outros ministros ligados também a essa questão da delação, tanto da JBS, quanto do Odebrecht, tudo mais. Alguns trechos dessa gravação foram divulgados pela imprensa, que é justamente esses trechos onde há, vamos dizer assim, o comprometimento do Aécio, do Michel Temer com pessoas ligadas ao poderio econômico, a indústrias, a empresas de grande porte. Então, esse que é o grande problema, que essa parte divulgada já vincula o presidente com essas empresas. Muito bem. Bom, Hamilton, toda vez que você vem aqui, até para situar o nosso querido telespectador, eu falo mais ou menos do seu currículo aqui, mas você atualmente está mais conhecido que o apresentador do programa. Mas não custa dizer que você é formado em Direito aqui pela Faculdade de São Francisco, de Bragança, Paulista, que é especialista em Direito Trabalhista e Previdenciário, atua também há quase 20 anos no Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Campinas e região. Na verdade, é mais de 20 anos. Mais de 20 anos? Então, mais de 20 anos. Enfim, você é o cara. Vamos lá. Também tem muito processo aeronáutico, né? Sim, com os aeronautas e tal. Eu ainda não quero tratar esse aspecto também de contribuição sindical, que é uma das mudanças, mas eu ainda quero ficar um pouquinho mais na política aqui para a gente mostrar até a nossa indignação, né? Certamente. É um negócio assim. Eu também, o brasileiro, ele tem um poder muito grande de criatividade, né? Ele tem um poder de criação muito grande, e a gente recebe pelos sites de relacionamento aí várias e várias brincadeiras, postagens e tal. Uma delas foi a seguinte: se tirarmos o Temer, quem vamos colocar? Meu Deus! Só faltava, por falta de opção, você manter, eu não vou falar ladrão, mas manter pessoas que não têm uma retidão, que não condizem com o cargo de presidente da República. Exatamente. Na verdade, hoje a gente precisa de um nome. Independente de partido, uma pessoa que tenha qualificação necessária e credibilidade suficiente para desenvolver essa questão, desenvolver a presidência do Brasil. A Constituição diz o seguinte, agora, vamos supor que o Michel Temer renuncie. Quem assumiria seria, de imediato, o Rodrigo Maia, né, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Entretanto, diz o seguinte, que ele deve, posteriormente, convocar uma eleição indireta, né, para a eleição de um novo presidente. Agora, nós não temos nomes suficientes hoje, porque todo mundo que a gente pensa de uma forma ou de outra está envolvido com alguma coisa. E essa eleição direta seria o Congresso que vota? Ah, sim, exatamente, o Congresso que vota, que elege esse substituto, que pode também, inclusive, ser até mesmo o próprio presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia. E para que nós tenhamos uma eleição direta? Então, aí precisaria ter uma emenda à Constituição. Exatamente. Não, uma emenda à Constituição mesmo. Que aí o Congresso votaria em ritmo de urgência, né? Mesmo assim demora um pouco, né? Olha, dependendo dos trâmites, de 30 a 60 dias no mínimo, para poder eleger e mudar a Constituição no sentido de fazer uma eleição direta, ou seja, onde as pessoas poderiam. E nesse período ficaria o Rodrigo. Exatamente, mas a gente teria que ter uma nova campanha,
novos candidatos, aquela coisa toda. Mas aí para então... 4 anos ou para o final do mandato? Não, para terminar esse mandato aqui, né? Que vai até aí, 2018. Então, Hamilton... Mas é necessário, infelizmente. Eu sei, mas você tem aí, nós estamos praticamente em junho, você vai ter o quê? 1 ano e meio, você até fazer tudo, preparar, vai dar o quê? 1 ano de trabalho, mas, enfim, tudo bem, eu acho assim. A única coisa que eu acho é que não é por falta de opção imediata que vai se manter pessoas que não são ilibadas, pessoas que não têm condições morais, podendo até eventualmente legais, mas morais, de conduzir o país, porque é o caos que nós estamos. Agora pergunta a você que é advogado trabalhista, a bandeira do Temer, nesse período, era a reforma trabalhista e previdenciária. Perfeitamente. E qual é a credibilidade que tem hoje o governo de sancionar posteriormente, mas propor e sancionar posteriormente essas medidas, essas modificações? Exatamente, a sua colocação é muito oportuna e extremamente verdadeira. A credibilidade dele em relação às propostas de mudança, tanto da Previdência, que está quase para ser aprovada, quanto da trabalhista, caiu a zero. Por quê? O que se comentava, o que se discutia, o que se combatia era que essas mudanças visavam apenas e tão somente o benefício de poucos, ou seja, grandes empresas, grandes empresários, grandes industriais, pessoas, vamos dizer assim, os ricos do país, né? Sim. Com coisa com qual eles não concordavam. Agora, isso tudo veio à tona, ou seja, me parece que isso tudo era feito realmente em benefício de alguns, e não em benefício de todos, e não em benefício principalmente do país, né? Que é o que deve ser feito. Então, assim, toda a credibilidade que tinha, ou a pouca credibilidade que tinha em relação às reformas propostas, ao meu ver, foram por terra. Hamilton, hoje o nosso programa, ele vai ser um ioiô, ele vai para lá, ele vem para cá, vai para lá, vem para cá, porque uma coisa que me causa, assim, indignação é o Aécio pedir 2 milhões de reais à JBS para pagar despesas com os advogados que o defendem na Lava Jato. Exatamente. Ele quer dinheiro sujo para livrá-lo de coisas sujas. Coisas sujas. Muito bem. Aí, esse dinheiro seria repassado para o doutor Alberto Toron. Eu hoje ouvi, bem de manhãzinha, uma entrevista com o doutor Alberto Toron, ele estava até acordando, e ele disse, olha, não recebi nada disso, aí realmente, isso aí foi depositado em parceiros do Perrella, lá de Belo Horizonte. Perrella que chegou a ser, já foi presidente do Cruzeiro, inclusive. Exatamente. Né? Aí, o doutor Alberto Toron disse que o fato de pedir um dinheiro emprestado ou pedir um dinheiro para pagar honorários advocatícios não incrimina. Na teoria, sim. Na teoria, sim. Se eu pedir para você um dinheiro, é diferente, né? Nós não temos envolvimento político, nem de interesses diversos outros, né? Nós temos talvez um relacionamento pessoal, e se eu pedir um dinheiro para você é uma coisa. Sim. Outra coisa é eu chegar... Você nem pediria, porque você sabe que eu não tenho, mas em todo caso... Tudo bem, mas isso é uma situação. Outra situação é na qual se enquadra esse pedido, né? Eu posso tentar dar um exemplo aqui? Sim. Seria mais ou menos a Polícia Federal flagrar um suspeito pedindo dinheiro emprestado para o Marcola ou para o Fernandinho Beiramar? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso, exatamente isso aí. Quer dizer, perfeitamente. Claro que não tem como você dissociar. Não tem como dissociar. Infelizmente não tem. Essa resposta do Dr. Toron, uma pessoa com quem eu admiro muito, infelizmente foi muito frágil para o conteúdo de todas as denúncias e tudo que está sendo proposto contra o Aécio, que não é só esses 2 milhões, tem tantas outras coisas aí, né? Tem a questão do aeroporto lá de Confins, uma série de coisas. Nossa, usina de Belo Monte, tudo. Enfim, mas vamos lá. É duro, né, gente? É triste. Enquanto nós, cidadãos, você imagina a sua dificuldade para ganhar o teu salário, sem contar os 14 milhões aí de desempregados, né? A dificuldade que você começa a fazer conta. Ó, uma notícia meio complicada também, bandeira vermelha na conta de luz até o final do ano, viu? Já hoje pela manhã também já confirmamos isso. Então, veja, a dificuldade que você passa na vida, quantas coisas você se priva de determinadas coisas para poder fazer alguma coisa, de repente você fica sabendo que o Eduardo Cunha recebeu, depois que foi preso,
5 milhões de reais de pagamento de propina atrasado, porque eram 20 milhões. Atrasado, isso é incrível. Isso é uma coisa absurda. Hamilton, dizer uma coisa a você, eu também nessas postagens de hoje, uma que eu achei interessante, viu? Nem coxinha, nem mortadela, somos todos pamonha. Todos pamonhas, exatamente. Acho que a gente tem que ir pra rua, meu. A gente vê tudo acontecer e não faz nada, infelizmente, né? Nós temos aí uma militância hoje muito pequena, né? As militâncias foram se perdendo durante os anos. Os partidos políticos se pulverizaram, tem sei lá quantos partidos políticos tem no Brasil hoje. Então aquela militância de rua, aquelas pessoas que iam para a rua protestar e pedir reformas realmente verdadeiras, hoje são poucos, são minoria, né? E a gente fica em casa só vendo pela televisão, não faz nada e acha que está tudo bem. Como se nada tivesse inserção na nossa vida, sendo que é o contrário. Sim, tudo muito. isso insere no nosso dia a dia. Basta Reforma ser... trabalhista, reforma Lógico. previdenciária, agora a terceirização da mão de obra plena em todos os setores da economia. Quer dizer, tudo isso interfere, né? E você vai ouvindo no dia a dia, tem coisas aqui que a gente não pode nem falar porque é tão, assim, absurdo que você, sabe? Você ouve no dia a dia essas coisas, você fala, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Olha, e só pra gente finalizar, para depois a gente entrar no mote da entrevista que motivou, inclusive, o convite para que você viesse aqui. Mas, olha, você imagina, porque as pessoas que são envolvidas... olha, muitos também que falavam lá, quando só tinha gente do PT envolvida, muitos falavam assim, imprensa comprada, tal, delação não vale, gravação não vale. E agora? E agora? Agora vale, né? E agora, muito bem observado. Então, por isso que nós temos que acreditar na nossa justiça, sobretudo neste momento onde a gente tem que tirar o chapéu para determinados segmentos da justiça brasileira. Polícia Federal, que não vem a ser justiça, mas Polícia Federal, eu tenho admirado demais esses magistrados jovens, enfim, o Brasil, talvez eu não pegue nem você, Hamilton, mas o Brasil vai mudar, você pode ter certeza. Mas eu só queria, só para complementar, o seguinte, o Joesley e o Wesley, donos do frigorífico JBS, que é um dos maiores do mundo, se não o maior. Do mundo. Só nos Estados Unidos tem 50 fábricas. Aliás, eles foram autorizados a viajar para os Estados Unidos em função das ameaças de morte e tal. Gente, eles fizeram uma denúncia, tá ali, documentada e embasada com provas, contra a maior autoridade política do Brasil, o presidente da República. Não é coisa que se faz comumente. Isso. Sem você ter um embasamento realmente. Isso que eu quero chegar. Imagina se eles fariam uma farsa ou coisa do gênero sim, sem dúvida. contra o presidente da República. Exatamente. Não, né? Exatamente. É a mesma coisa, né, guardando a proporção, você falar que o Papa cometeu um pecado daqueles mortais, do dia a dia, né? Então é a mesma coisa que isso, sem você ter um embasamento isso. Então, o que você está falando é verdadeiro e muito oportuno. Como você faz uma denúncia contra a maior autoridade do país sem que você tenha sustentação para isso? Sem dúvida. Isso é que hoje os analistas estão fazendo. Essa análise toda, esses analistas políticos estão fazendo exatamente por isso. Porque assim, não é uma coisa aleatória, não é uma coisa feita, tirada do nada, né? Agora, também tem uma coisa, hein? Marcelo Odebrecht, Wesley, todos esses aí, porque tem o corruptor, tem o corrompido e aquele que corrompe. Tem o corrupto e o corruptor. São bandidos, hein? Também são bandidos, tem esse negócio aí. Mas vamos lá. Querido Hamilton, não sei nem se as propostas, se as mudanças vão seguir, a gente não sabe, mas vamos imaginar. Vamos imaginar. Contribuição sindical. Você é contra ou a favor que ela seja obrigatória? Porque ela tá agora saindo da obrigatoriedade. Na verdade, não é a contribuição sindical que está saindo, né? O que é? É a confederativa, na verdade. A confederativa, Isso, quer dizer, mas não é a patronal. A patronal não, já é opcional. É o empregado. Empregado mesmo. Isso, na verdade, eu sou favorável. Eu sou favorável porque... Favorável a manter a contribuição. Porque essa contribuição é que mantém muitos sindicatos. Fala-se muito que os sindicatos se tornaram sindicatos políticos, braços políticos de partido, essa coisa toda. De certa forma, tem-se razão, né? Mas você tem que pensar que os sindicatos ainda é aquele que defende o interesse do trabalhador. Ainda é, né? Mesmo que ele tenha uma vinculação política com um partido ou outro partido, esse ou aquele, não interessa, mas mesmo assim ele ainda hoje é o que defende o trabalhador. O que se fala também muito é que
esses mesmos sindicatos transferem muitas verbas para os partidos políticos. Fala-se, não se comprova, mas fala-se. Se isso é feito, é uma irregularidade. Se é uma irregularidade, que se puna sindicatos que façam isso. Porque o sindicato está lá para defender os interesses do trabalhador. E aquela verba que o trabalhador recolhe, contribui para a sua associação, é em seu benefício. Hamilton, os sindicatos, eles são regionalizados? Não, existe sindicato regionalizado e federados também. Tem sindicatos hoje que representam a categoria no Brasil inteiro, né? Tem sindicatos de uma cidade, tem sindicatos de uma região, uma micro-região, uma macro-região, estadual e até federal. Tá, mas, por exemplo, sindicato dos contabilistas. Certo. Tem aqui. Tem aqui. Que eu sei que tem aqui. Certo. Tem numa outra região. Sim, também. Exatamente. E tem uma nacional. Tem. Não, o nacional seria já a federação. A federação. A federação, né? O sindicato mesmo específico, ele vai formando assim, né? Os bloquinhos vão crescendo até se formar a federação. Muito bem. Hamilton, dessas mudanças todas que estão sendo propostas, que a gente tem, sabe, porque me parece que hoje também ia ter um parecer, o relator ia fazer alguma coisa, ele já abortou o que seria... Em relação à reforma trabalhista, né? Reforma trabalhista. Isso, ele suspendeu qualquer relatoria em relação à proposta trabalhista, as propostas que estão lá estão estudadas, né? Por conta disso tudo que aconteceu, para saber como é que isso vai acontecer agora, né? Até porque me parece que com este evento agora, a base de sustentação do governo na Câmara e no Senado caiu pela metade, já não se extinguiu. Não, tem muita gente demandando. Ah, sim, certamente. Agora, se realmente houver a renúncia, o presidente renuncia e todo o staff dele, aliás, o staff dele hoje, lamentavelmente, é um dos mais investigados, né, de toda a história do país. Então, mas tem gente boa também. Lógico que tem. Nós não podemos, é importante demais. De repente, não voto mais ninguém. Para, isso é bobagem. Você não vota em quem não merece o seu voto. Veja direitinho quem está envolvido. Agora, tem muita gente que não está envolvida e que merece o seu voto. Exatamente. Mas isso aí pode provocar uma mudança completamente. Isso aí sair até da pauta. Não tenha dúvida. Até sair da pauta. Até se ver para que direção vai o país, né? Porque a reforma trabalhista e a previdenciária mexe, eu acho que são as duas reformas nos últimos 20 ou 30 anos que mais vão mexer com o país. Então você precisa saber até que ponto você pode e deve mexer, principalmente com a mudança agora praticamente certa que vai acontecer de governo, né? Que a gente não sabe como é que vai seguir depois dessa efervescência em Brasília. Hamilton, mas vamos lá, ainda na proposta de mudança das leis trabalhistas, da reforma trabalhista, as férias a que os funcionários têm direito poderiam ser parceladas em 3 vezes ao longo do ano. Isso é bom ou é ruim? É péssimo. Por quê? É péssimo. Porque assim, na verdade, não é de graça, não é à toa que se determinou 30 dias de férias, né? Segundo os estudos, os 30 dias de férias é assim, a primeira semana ou os 10 primeiros dias é para o empregado se desligar, desligar totalmente da vinculação dele com o trabalho. Os 10 ou 15 dias posteriores é para ele realmente desfrutar do descanso que ele precisa, né, daquele trabalho. E os dias faltantes é para ele se preparar psicologicamente para voltar ao trabalho. Então, isso é um estudo científico. Não se determinou assim 30 dias de férias aleatoriamente. Você fazer isso em 3 períodos de 10 dias por ano, a pessoa não vai ter tempo nem de se preparar para as férias, nem poder viajar, nem para isso, nem para aquilo. Quer dizer, as férias dele vai ser para fazer o quê? Ficar em casa, arrumando as coisas e voltar a trabalhar na semana seguinte. Ele não vai nem usufruir dessas férias. Mas isso aí é de comum acordo, né? É de comum acordo, mas assim, na verdade está se pensando em institucionalizar essas férias de 3 períodos de 10 dias. Não vai ser mais de comum acordo. Então vai ser assim, todo mundo vai ter férias de 30 dias, mas divididos em períodos de 10 dias. Mas aí também eu não concordo, porque você pode querer ou não querer. Você quer, como tem pessoas que vendem as férias. É legal isso? Não, é ilegal, totalmente ilegal, imagina. É ilegal? É ilegal, totalmente. Mas então nós estamos na ilegalidade há muito tempo. Há muito tempo, mas não pode, né? As férias você pode vender até 10 dias, mas as férias completas você não pode fazer isso. Não pode fazer. Não. E nem todo ano você pode fazer. Né? Você pode vender 10 dias de férias, 2 períodos, depois permanecer 3 períodos sem a venda e depois retornar 2 dias. Muito bem.
E a questão do home office, o trabalho em casa, que hoje algumas pessoas fazem, mas ele não é, digamos, reconhecido, mas ele passa a ser efetivado. Não é reconhecido. Assim, depende muito, né, do trabalho que é executado. Se ele tem ligação com a atividade fim da empresa, ele é reconhecido. Eu tive uma sentença, inclusive, por sinal, até teve uma audiência agora no tribunal faz 2 semanas, onde eu reconheci o vínculo de uma trabalhadora que prestava serviço na casa dela pela atividade fim da empresa, né? Então foi reconhecido o vínculo. Agora, o que se quer fazer é dizer que a pessoa pode, de fato, trabalhar em casa, né? E ter uma vinculação com a empresa. Ou, às vezes, até nem ter, sabe, serviço informal ou coisa parecida, né? Isso não está muito bem especificado ainda, na medida que propõe a mudança do home office. Outra coisa que isso aí vem muito ao encontro dos desejos dos patrões, digamos assim. Quando alguém entra na justiça contra uma determinada empresa, ali há um pedido de tudo. Ela pede o vínculo, ele pede o vínculo, muitas vezes sim, né? Hora extra, hora noturna, e pede isso, e pede aquilo. E tem um cabedal de coisas ali que são solicitadas. Agora, naquilo que não for atendido pelo juiz, ou por outra, que seja indevido, o requerente passaria a pagar pelos honorários patronais? Pois é, o que se propõe, o que está sendo colocado é isso aí. Se fazer pedido que seja improcedente, que a parte que fez o pedido seja condenada a pagar proporcionalmente os honorários da outra parte. Isso eu acho que é uma grande loucura, porque, na verdade, o trabalhador, ele nem sabe, às vezes, o direito que ele tem. Que devolveu o advogado que perde, né? Dificilmente o trabalhador sabe, né? Não, dificilmente o trabalhador sabe. Por isso que a gente sempre fala aqui. O trabalhador, ele tem que procurar a orientação de quem realmente sabe orientar. E o advogado tem sempre que pedir aquilo que realmente tem consistência para pedir. Não fazer pedidos aleatórios, pedidos fantasiosos. Você concorda que hoje é assim? Sim, técnicos, é muito. Fundo, é muito. Sabendo que sabe não vai assim, ter direito. São coisas absurdas, né? As pessoas inventam pedidos, né? Inventam pedidos. Então isso é ruim para todo mundo. É ruim para o trabalhador, é ruim para o empregador, é ruim para a justiça, é ruim para todo mundo. Não se deve fazer isso jamais. Porque mas existe o lado também oposto da moeda. Muitas vezes, se isso for realmente configurado, o advogado vai falar para o requerente, lá para o empregado: olha, nós podemos colocar isso aqui, mas se você, se for julgado indevido alguma coisa, você paga por esse aspecto aqui e tal. Aí, de repente, vai se falar assim: doutor, o que o senhor acha? Põe ou não põe? Talvez haja uma certa timidez por parte do advogado, de quem vai requerer, para eventualmente preservar o cliente. E talvez as ações trabalhistas, elas, por esta razão, não correspondam exatamente à realidade. A realidade. É verdade. Eu acho que isso assim. Entretanto, o que a gente está querendo colocar aqui é um sistema meio sistema inglês, sabe? Na Inglaterra é assim. Quando você faz uma reclamação trabalhista contra o empregador que não tenha procedência, o advogado também responde pelo prejuízo que causou. Eu acho isso um pouco temeroso, porque o advogado, ele deve sempre transcrever para o juiz aquilo que o seu cliente falou, porque ele não estava na fábrica, ele não estava no trabalho, ele não sabe. Se foi narrado para ele, é por isso que se faz uma entrevista, e nessa entrevista se anota tudo e pede para o cliente assinar, dizendo que aquilo que está ali é verdadeiro. Eu, pelo menos, faço isso. Para que você não tenha responsabilidade, porque se você faz de acordo com o seu cliente falou, você não precisa ter medo de nada, não precisa se preocupar com isso que você está falando, não. De jeito nenhum. Ô Hamilton, o trabalhador autônomo aqui, tá, olha, a contratação do autônomo de forma contínua ou não, com ou sem exclusividade, afasta a qualidade do empregado? Bom, depende o que é esse autônomo, né? Depende. É o PJ, no caso? Não, uma pessoa jurídica não é assim. Às vezes a pessoa acha que a pessoa, porque não tem... A pessoa tem uma formação, sei lá, eletricista, por exemplo. Então você contrata esse eletricista para prestar serviço na sua empresa, né? Ele vai lá 2, 3 vezes, vai instalar isso para mim, vai fazer aquilo lá, tal. Um trabalho autônomo. Não é bem assim. Não é bem assim, você precisa ver as condições dessa autonomia. Autônomo é aquele que faz aquilo
que ele quer fazer, não aquilo que é mandado fazer. Então a diferença está aí. Se você é contratado para fazer um serviço específico, e tchau, acabou. Agora, se você sempre faz o mesmo serviço, mandado sempre pela mesma pessoa, a sua autonomia já acabou. Quando você atende a ordens superiores, também você não tem mais autonomia. Não tem autonomia nenhuma. Né? Autonomia é quando você faz aquilo que você quer fazer, não o que você é mandado fazer. Tá. A atividade fim na terceirização foi aprovada? Foi. A terceirização ela foi aprovada como um todo. Hoje ela vale para todos os segmentos da indústria, comércio, serviços, tudo. Vale para todo mundo agora. Você pode montar um escritório de advocacia e contratar os advogados terceirizados para trabalhar na tua empresa? Sim, sem dúvida. Hoje qualquer atividade, seja meio, seja fim, seja inicial da empresa, pode ser por serviço terceirizado. Isso aí foi sancionado há pouco pelo Michel Temer. Isso. Aliás, proposto também por esse governo. Se esse governo perder o poder, você acha que pode haver uma mudança no que já foi feito? Eu acho pouco provável haver uma mudança. Para uma mudança tem que propor uma proposta contra essa que foi aprovada, né? O que voltaria uma tramitação toda no Congresso e aquela coisa toda. Eu acho pouco provável que isso venha acontecer. Esse desespero pela urgência de aprovação que foi manifestado a todo momento pelo governo, será que era um sexto sentido de que talvez... Eu acho que demonstra exatamente o comprometimento dele com essas forças políticas e financeiras que a gente está vendo. Sabe? Eu acho que isso aí veio comprovar aquilo que estava sempre falando, que para que a reforma trabalhista, por exemplo, ser taxada de urgência? Para quê? Mas Hamilton, por exemplo, se ele estaria para atender aos interesses empresariais e tal, por ser um dos maiores do mundo, a JBS não seria uma das empresas a ser atendida? De repente é ela mesmo que vai, ele passa uma rasteira? Mas acontece o seguinte, nesse intervalo a gente não sabe o que aconteceu, né? A gente não sabe o que aconteceu. Então, assim, essas questões de bastidores que a gente não sabe. Mas também não é só a JBS. Nós temos aí Mas sabe que dezenas e dezenas, se não falar centenas de empresários de empresas gigantescas que estão interessados nisso aí. Tem hora que a gente pensa o seguinte, né? Essas empresas não estão aguentando mais pagar propina. É muita propina. Demais. É muita propina. O volume de dinheiro pago nisso tudo que a gente está vendo, mensalão, petrolão, não sei das quantas, Lava Jato, é um dinheiro incalculável. Essas empresas estão tendo mais prejuízo em pagar a propina do que cumprir as leis e pagar os empregados. Verdade, verdade. E o dinheiro é seu, é meu, é seu, é de todos nós. Esse dinheiro é de todos nós. Porque quando a empreiteira paga uma propina para ganhar uma determinada obra, para fazer um viaduto, por exemplo, aquele viaduto vai custar muito mais caro. Por quê? Porque tem que pagar a propina. Por isso que sai de você, sai de mim, sai de todos nós. E a gente é o seguinte, não está aguentando nem arrumar o dinheiro para comer, você imagina, para sustentar a vagabunda aí dando propina. Olha aqui, ó. Ministro Fachin afasta a Aécio, no entanto, nega o pedido de prisão. Então, o Aécio não tem o pedido de prisão ratificado. Decretado, né? Decretado. Então, uma medida até salutar, né? Porque é um senador da República, a gente não pode deixar. Existem as investigações. A internacional é grande, muito grande também, né? Muito grande. Mas então, temos mais algumas coisas aqui para falar. O presidente Temer, ele fala em conspiração e ele nega a renúncia, né? E diz que vai fazer um pronunciamento às 4 horas da tarde de hoje, portanto, daqui a pouco, para você que está ao vivo comigo aqui, né? Agora faltando 14 minutos para as 3 horas da tarde, você que está ao vivo comigo. Se você estiver acompanhando pela reprise, é evidente que a notícia já tem a sua temporalidade já se perdeu. Só para a gente complementar aqui, a irmã e o primo do Aécio, como a gente disse no começo, já foram presos. Hamilton, vou fazer uma pergunta a você. O pessoal da JBS lá, o Wesley e o Wesley, eles entraram com um gravador para conversar com o presidente da República. Esses caras não são revistados? Se o cara tá com uma arma ali, por exemplo. Pois é. Essa pergunta é muito interessante. Agora, para você ver o grau de intimidade que eles tinham, o acesso que eles tinham à residência oficial da presidência da República, seja Palácio do Jaburu, seja Palácio do Planalto, seja onde for que tivesse o Temer. Se a pessoa entra com essa facilidade, sem que seja revistado, até mesmo que seja retido o celular dela,
Porque tinha um grau de comprometimento, um grau de intimidade muito grande com aquele local. Verdade, realmente. Vamos voltar um pouquinho aqui agora, só pelo menos uma colocação aqui na reforma da Previdência. Houve uma correria danada em busca de aposentadoria em função de todos esses detalhes? Houve e está acontecendo. As pessoas estão correndo cada dia mais para tentar se aposentar o quanto antes que as mudanças venham. Tá. E tanto que Campinas, Hamilton, a informação que eu tenho, Campinas não tem nenhuma possibilidade de marcar pelo 135 da Previdência, entrevista ou para marcar lá não sei como é que é o nome efetivo que se fala, quando você vai entregar os papéis. Um atendimento. Um atendimento. Não tem até o final do ano Campinas. Até o final do ano não, já está se marcando, se eu não me engano, para março ou abril do ano que vem. Do ano que vem. Exatamente então, isso. mesmo que a pessoa, de repente, falando, eu já quero me aposentar agora, ele vai ter todo esse período. Ela vai ter que fazer esse agendamento, né? Obviamente que se for conferido, ele vai ser conferido desde o agendamento, né? Então ela se assegura nas normas vigentes hoje, né? Mesmo que mude a legislação, o tempo que ela agendou já conta para Mas a partir do agendamento ou do atendimento? Não, do agendamento. Do agendamento? Então, se o INSS demorar um ano para atender essa pessoa e a ela for concedido o benefício, ela recebe esse um ano retroativo. Retroativo. Recebe. Eu pensei que fosse a partir do agendamento. Não, é a partir do agendamento. Da entrevista, não. O benefício começa a contar a partir da data do agendamento. Muito bem. As cidades da região de Campinas e as cidades menores têm uma possibilidade maior de ter um atendimento. Mas mesmo assim, as cidades mais próximas, como assim, Valinhos, Indaiatuba, Americana, Santa Bárbara, essas cidades também já estão sobrecarregadas. Já estão sobrecarregadas. A gente trabalha muito nessas cidades e estamos sobrecarregados também, com datas também muito longínquas também. Bom, Hamilton, você quando se sentou aqui, você falou para mim, fala os resultados todos dos jogos de ontem, né? Eu falei, eu sei que o Flamengo caiu fora, eu sei que o Palmeiras ganhou e tal, mas o que eu mais sei mesmo é que eu fiquei toda hora ali com o controle remoto vendo a política brasileira. E acho que a maioria do povo brasileiro fez isso ontem. Certamente eu fiz. Porque o povo brasileiro está se politizando cada vez mais, isso é muito importante. Claro. Vamos aguardar com muita expectativa o desenrolar de toda essa confusão. Parece-me que o Temer já está dizendo que não renuncia. Eu só acho que ele não pode expor o Brasil novamente à situação ridícula como passamos há pouco tempo. Você me dá uma parte, assim, existem 2 pedidos, se eu não me engano, até 3 pedidos de impeachment do presidente Temer. Mas seria muito complicado agora também, né, Milton? Pois é, nós vamos ter que passar todo aquele processo de novo, aquela coisa toda. Hamilton, obrigado demais, é sempre um prazer recebê-lo aqui, viu? O prazer é todo meu, viu? Meus amigos, conversei aqui com o Dr. Hamilton Rovani Neves, advogado trabalhista previdenciário. Hoje o assunto, né, foi meio desvirtuado porque nós fomos todos pegos de calças curtas. Não sei se tão curtas assim, entendeu? Sei lá, uma perna curta e uma perna comprida, porque a gente já tinha um pé meio que atrás com toda essa situação, né? Espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito. Saúde, paz, alegria e muita sorte. Deus proteja o Brasil também. Vambora, doutor? Bora. Valeu, obrigado. Valeu.